Nós saudamos a todos com a paz de Cristo, uma alegria. Estamos aqui essa noite para mais uma noite do Seminário de Profecias para o Tempo de Fim. Estamos hoje chegando exatamente à metade do seminário. É a 14ª noite hoje, né? 14ª ou 15ª? Contando o dia incluso, né? É a 15ª noite. Então estamos aí já ultrapassando a metade do nosso seminário. Ficaremos aqui até o dia 10 de outubro. 10 ou 11? Ah, bom, pegadinho. Até dia 11 nós estaremos aqui com o seminário de profecias para o tempo de fim. Pastor, o seminário aqui está sendo mais longo que na central do seminário. Como está? Estamos fazendo aqui uma semana a mais do que fizemos no Senacom e uma semana a mais do que fizemos na central de Ribeirão Preto. Ok? Por isso não se preocupem, nós vamos cumprir a promessa e vamos estudar ainda todos os capítulos do Apocalipse. Ok? Ontem à noite eu disse que vocês poderiam participar de um concurso, se é torneio, se é campeonato, dê o nome que você quiser. Que espírito, sei lá o quê. Você deveria colocar no papel o que mesmo, irmãos? Era para pegar um papelzinho e colocar o nome, porque não adianta entregar sem nome. Você coloca o seu nome. Aí no papel você deveria escrever quantos versículos do Salmo 119 falam sobre a lei ou não falam sobre a lei? Não falam sobre a lei. Deveria colocar quantos versículos não falam sobre a lei de Deus. E quais os versículos? Quantos são e quais são? Todos já entregaram? Tem alguém que não entregou o papelzinho, que escreveu e não entregou? Entregue aqui para os nossos pastores. Levante a mão, alguém vai até você que quer. Vou dar mais 10 segundos para recolher, e aí fechou-se a porta da graça. Não, senão vai ficar pingando papelzinho até. Pode entregar aqui, pode pegar o café aqui. Pode recolher e entregar tudo nas mãos do pastor Pereira. Todos entregaram? Ah, pastor, estava no meu bolso, eu fiquei com vergonha, aí o problema seu, né? Eu sei que toda vez ela fala, pastor, esqueci de entregar. Todos entregaram? Depois eu vou conferir. Temos aí o papelzinho na mão, sim ou não? Não. 4 versículos não falam sobre a lei, só 4. Dependendo da tradução, você pode achar que eram 3. Então, quem respondeu 3 ou 4, eu vou aceitar. Se alguém respondeu 5, dependendo do 5 que colocou, talvez eu aceite ainda. Ok? Então, são 4 versículos que não falam. Dependendo da tradução que você tem em português, pode ser que sejam 3, na sua opinião, né? Ou 5, que alguns ficam meio. Alguns ficam meio. Ok? Mas são 4 versículos bíblicos que não falam sobre a Deus. Quais são? O 112. Aí, não, vou te ler aqui, nem olhei para ele. Vou ler aqui na Bíblia. Abre o Salmo 119. 119. Salmo 119. O versículo 84 não fala sobre a lei de Deus. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que perseguem? Pastor, mas a palavra justiça aqui não pode ser traduzida como lei? Pode, mas não nesse versículo aqui. É só você substituir a palavra justiça por lei. Quando me farás lei? Então 84 não fala sobre a lei de Deus. O versículo 90 depende da tradução. Por isso que eu disse que pode ser 4 ou 5. A tua fidelidade estende de geração a geração. Fundaste a terra e ela permanece. Fidelidade aqui pode ser entendido como a lei também. Mas
A resposta correta era 84. Se você pôs 90, eu vou aceitar. O 112, 112 não, 122. Ser fiador do teu servo para o bem. Não permita que soberbos me oprimam. O 121. Tenho praticado juízo e justiça. Esse também é meio dúbio. Então até posso deixar passar, né? Se você colocou não. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. E o 132. 132. Volte para mim e tem piedade de mim, segundo costuma fazer aos que amam o teu nome. Então, de 3 a 5, dependendo da tradução. Ok? A resposta correta, na minha opinião, é 4. Mas de 3 a 5, nós estamos aceitando, se for esses 5 que eu mencionei aqui. Tá ok? E só um acertou, né, pastor? Quanto aí? Hein? Nenhum que acertou. Até um trocou 4 aí, botou 90, né? 90 é mais ou menos. 84, 84, 90. 122 e 132. Passa. Está no pacote. Bom, queridos, vamos então para a palestra dessa noite. Apaga essas luzes aqui do vídeo dele, vai. Só essa daqui, pode ser aquele Daniel ou. Só essa daqui, ó. Eu vou tentar, queridos, ao contrário do que fiz ontem, argumentar o mínimo possível. E deixar que a Bíblia fale. Ontem eu usei um argumento aqui, outro argumento ali. Vamos deixar que a Bíblia fale mais. Tá? Mas, pastor, o senhor leu 300 versículos bíblicos ontem, é verdade. Mas eu quero não usar aquilo em um argumento. Eu quero que a Bíblia fale mais. Então vamos continuar a palestra de ontem. Um breve retrospecto para dar contexto para quem vem pela primeira vez hoje à noite. Alguém poderá dizer: olha, bem me avisaram, é a primeira vez que vem uma igreja adventista e o primeiro sermão que eu ouço já é sobre a lei. Bom, primeiro, não é sermão, é aula. Segundo, é a primeira vez em 15 noites em que nós teremos um estudo bíblico específico sobre o quarto mandamento. É fato que em noites anteriores nós já citamos o quarto mandamento, mas em nenhuma noite nós temos uma aula sobre o quarto mandamento. Então, em 15 palestras, essa é a primeira vez que vamos explicitamente falar sobre o que? O quarto mandamento. Tá ok? Os irmãos que têm vindo aqui todas as noites são minhas testemunhas. Tá? Então, é a primeira vez que falaremos explicitamente sobre esse tema. Então, eu vou dar um contexto, né, uma pequena retrospectiva, para que vocês entendam em que ponto estamos no nosso seminário. Nós já estudamos em aulas anteriores que o homem é justificado pela graça, que é a fonte da justificação. Através da graça, o Senhor Deus enviou seu único Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Então nós também somos justificados pelo sangue de Cristo, que é o método utilizado por Deus para nos justificar. Em terceiro lugar, nós somos justificados pela fé. A fé é o meio de aceitação, é o meio de recebimento. Através da minha fé, eu aceito ou rejeito a graça e o sacrifício do Senhor Jesus em minha vida. Então, nós somos justificados pela graça, pelo sangue de Cristo e pela fé. Se pela fé eu aceitei a graça e o sangue de Cristo em minha vida, naturalmente vem as obras. As obras são a consequência natural da minha comunhão com Cristo Jesus. Se pela fé aceitei a graça e o sangue de Cristo em minha vida, naturalmente vem o que? As boas obras. É interessante. Essa semana mesmo eu vi no Facebook uma frase de um grande teólogo evangélico. O nome dele é Stott, John Stott, um grande teólogo moderno e tem centenas de livros dele. Stott diz: amor é mais ação do que sentimento. Teólogo evangélico, amor é mais fazer, não é? Do que simplesmente o quê? Sentimento.
Então, notem, as obras não salvam, elas são a consequência natural da minha comunhão com Cristo Jesus. E embora nós mesmos adventistas do sétimo dia, embora sejamos acusados de sermos legalistas, e a vida é verdade, alguns adventistas do sétimo dia são legalistas, como legalistas em todas as outras denominações. Há pessoas que acham que por devolver o dízimo ou dar uma boa oferta na igreja serão salvos e abençoados por isso, seja justificação pelas obras. Então há legalistas em todas as denominações. A doutrina adventista do sétimo dia, baseada na Bíblia, não é uma doutrina legalista. Até falei aqui sobre Êxodo capítulo 20, como não há legalismo nenhum ali. Êxodo 20 começa com justificação pela fé. Eu sou segundo Deus, que tirei da casa do Egito e da terra da escravidão. Por isso, porque eu sou Deus de vocês, vocês vão guardar Deus mandamentos. Aí a lista dos 10 mandamentos. Logo após a lista dos 10 mandamentos, há ali a figura de Moisés como intercessor do povo. Moisés é em Êxodo 20 um tipo, uma figura de Cristo Jesus. Logo após a figura de Moisés como um tipo do Senhor Jesus, como intercessor, há a ordem de Deus para construir os altares. Então vejam, a ideia de Êxodo 20 é a seguinte: filhinhos, eu sou o Deus de vocês, me aceitem como Deus de vocês. Justificação pela fé. Porque eu sou o Deus de vocês, guardem os mandamentos, não pequem. Mas se alguém pecar, há um intercessor. Vão até o altar e peçam perdão. Não há legalismo nenhum em Êxodo capítulo 20. Dentro desse contexto, ontem à noite, nós estudamos um pouco sobre os 10 mandamentos. E alguém até pode dizer: pastor, o discurso foi um pouco duro ontem. Não foi, não. Teria sido duro, por exemplo, se eu tivesse lido esse texto aqui. Eu não li. Aliás, deixa eu explicar uma coisa, queridos. É muito comum em conferências, e ontem não foi exceção. E se você foi uma dessas pessoas, não fique chateado, não. Vou mencionar, não tem problema nenhum, não é pecado. Não. Todas as vezes que eu for sobre a volta de Jesus, sobre a lei, sobre o sábado, sobre a Trindade, e vários outros temas, vários irmãos, gente, pastor Morton, o senhor se esqueceu de tal versículo. Não é que eu me esqueci, meu querido. Sobre a volta do Senhor Jesus, há 2.500. Como é que eu vou mostrar todos? Sobre a guarda da lei, mais de 400 versículos bíblicos mandam guardar a lei no sábado. Nós mostramos alguns que nós achamos que são os mais importantes. E há tantos outros tão importantes quanto. Agora, pastor, o senhor pegou um pouco duro ontem. Não. Muito pelo contrário. Tudo mesmo, doutrina mesmo, é a frase de Deus aqui em Provérbios 29, 28. Provérbios 28, o versículo 9. Nem mencionei essa. É a primeira vez em 30 anos como pastor que eu vou usar numa conferência esse texto. Eu nunca uso, porque é duro demais e muita gente vem embora para casa triste. Então eu nem uso. Você acha que foi duro ontem? Olha o que Deus diz. Provérbios 28, versículo 9, página 456 do Antigo Testamento. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Meu amado irmão, se você não coloca os mandamentos em prática, até a tua oração é abominável para Deus. Você acha que foi duro o discurso de ontem? Olha o que Deus diz para você. Se você desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração é abominável para Deus. Então, nesse contexto, queridos, nós vamos estudar um pouquinho sobre o quarto mandamento, que fala sobre a guarda do sábado. Um dia de descanso é a tarefa. Nós já estudamos aqui Apocalipse 14, os versículos 6 e 7, e a primeira mensagem angélica. O versículo 6 é brilhante. No versículo 7 é a mensagem propriamente dita. Vá no último livro da Bíblia e vamos então ler. Vai aparecer aqui no quadro. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Ensinei, como falei sobre as 3 mensagens angélicas, que o evangelho é eterno. Na verdade, queridos, o evangelho é o cumprimento da aliança que o Senhor Deus fez com Adão e Eva no Éden, quando prometeu o Messias.
Tem o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. É aquela nação, tribo, livre povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vejam bem, queridos, a primeira mensagem evangélica nos convoca a adorarmos ao Criador, da forma como o Criador quer ser o quê? Adorado. Mencionei isso quando falei sobre Apocalipse 14. E ao longo da semana, quando falamos aqui para alguns alunos desse bom colégio, eu disse o que muitas pessoas não entendem, ou entendem, mas não querem aceitar. Vejam bem, queridos, Deus nos dá o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio eu tenho o direito, tenho a liberdade de escolher adorar a Deus ou não adorar. O livre-arbítrio em relação a Deus serve para eu escolher adorar ou não adorar. Agora, a partir do momento que, por livre e espontânea vontade, eu aceito adorar a Deus, Ele não me dá liberdade para escolher como adorá-lo. Não há liberdade para escolher como adorar a Deus. E aqui é o ponto principal, queridos, de discussão. Porque, na verdade, cada um tenta adaptar a religião de acordo com a sua vontade. Eu não deveria escolher somente as verdades que eu acho mais interessantes na minha vida. Queridos, é um pacote. Não dá para você escolher, né? É um combo. Ou você pega tudo ou não pega nada. Não, isso eu acho legal, eu vou colocar em prática. Isso eu creio que é verdade, eu vou colocar em prática. Não é você que decide o que vai fazer ou não. Você pode decidir adorar ou não adorar. A partir do momento que você pedir espontânea vontade de escolher adorar, aí é como Ele quer. Por isso que vem a frase: Senhor, o que queres que eu faça? Então vejam bem, queridos, a primeira mensagem angélica é um chamado para adorar ao Deus verdadeiro, da forma como Deus quer ser adorado. Em Apocalipse 14 há 3 mensagens angélicas. Logo após as 3 mensagens angélicas, a cena da volta do Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. E em Apocalipse 14, a volta do Senhor Jesus é descrita como uma grande colheita. A base de toda adoração, querido, é o fato que Deus nos criou. Apocalipse 4, no versículo 11. Apocalipse 4, o versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A base de toda adoração é o fato que Deus nos criou. A base da verdadeira religião é a criatura adorando ao Criador. João, capítulo 1, os versículos 1 a 13. Abra sua Bíblia, o 4 Evangelho, Mateus, Marcos, Bíblia, João, o 4 Evangelho. Foi o último livro da Bíblia a ser escrito. João, capítulo 1, versículos 1 a 13. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Essas palavras se referem a quem, queridos? A Deus, o Filho. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus. E sem o Senhor Jesus, nada do que foi feito se fez. O outro texto importante para entender essa questão: Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, o versículo 16. Dá um adiante na Bíblia. Vá até a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, o versículo 16. Pastor, nas primeiras noites, o senhor estava dando tempo para a gente encontrar com mais paciência, estava dizendo o número da página. Queridos, estou correndo um pouquinho mais hoje, eu não estou com pressa não. Vamos terminar mais ou menos no horário. Colossenses, acharam? Qual é a página? Para quem tem a Bíblia, estamos prestando aqui. Página 165. Colossenses 1,16. Acharam? Pois nele, o contexto aqui é claro, nele aqui é o Senhor Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Tudo foi criado, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então vejam bem, onde chegamos até aqui?
A base da verdadeira adoração é o fato de Deus os criou. A verdadeira religião é a criatura adorando o Criador. A primeira mensagem angélica nos convoca, como criaturas, a adorar o Criador da forma como o Criador quer ser adorado. Ou seja, a primeira mensagem angélica nos conclama adorar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o Criador, segundo os últimos versículos que acabamos de ler. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Então, a primeira mensagem angélica é uma convocação para que adoremos ao Senhor Jesus da forma como o Senhor Jesus quer ser adorado. Entenda uma coisa, queridos. Talvez até os adventistas que estão aqui fiquem surpresos com o que eu vou dizer agora. Essa questão do sábado ou domingo está longe de ser a questão principal do Apocalipse. O que está em jogo, queridos, e que eu quero mostrar na palestra, não é se vai guardar o sábado, se vai guardar o domingo. O que está em jogo é a quem você adora. Você adora a Deus ou adora os homens? Você adora a Deus e guarda os seus mandamentos ou adora os homens e as suas invenções? Você adora a Deus e o dia, e guarda o dia que Ele manda guardar na Bíblia? Ou você adora os homens e as tradições humanas e as invenções das religiões por aí, das igrejas por aí? É isso que está em jogo. Se é o sábado ou se é o domingo, não é um ponto importante, mas não é o ponto principal, não. O ponto principal é a verdadeira adoração. É isso que está em jogo no Apocalipse. A quem você adora, todo o centro do Apocalipse é adoração. E já mostramos para vocês que a primeira mensagem angélica traz várias palavras do quarto mandamento. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, mostrando que há um link entre os dois textos. Gênesis, o capítulo 1, os versículos 2 assim, antes de ler os textos de Gênesis 1, 2, há muitos evangélicos aqui hoje à noite, e Deus nos é louvado por isso. Nós, adventistas, porque também nós consideramos evangélicos e várias outras denominações já entenderam que nós somos evangélicos. Mas também, se nos aceitam como evangélicos ou não, também não importa. O que interessa é que eu creio que a minha igreja nasceu em cumprimento de uma profecia bíblica. Tem uma mensagem profética para os últimos dias, restaurando toda a verdade. Então veja, antes de ler Gênesis 1, 2 e outros, há no meio evangélico pessoas que dizem que os primeiros 11 capítulos do Gênesis são alegóricos. Há muitos cristãos, há muitos pastores, há muitos teólogos evangélicos que entendem que os primeiros 11 capítulos do Gênesis são alegóricos, desde a criação até o dilúvio. Há alguns outros evangélicos também que creem, como nós adventistas do sétimo dia cremos, que todos os Gênesis, inclusive os primeiros 11 capítulos, são o quê? Históricos. Eu poderia dar uma aula sobre esse assunto, talvez de 1 hora ou 2 horas, mas eu vou gastar alguns segundos apenas para explicar o seguinte: o tempo não permite mostrar muitos versículos bíblicos. Mas vamos pensar o seguinte: como é que o Senhor Jesus e os apóstolos se relacionaram, por exemplo, com os primeiros 11 capítulos do Gênesis? Quando o Senhor Jesus disse no seu sermão profético: assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que chegou o dilúvio e matou a todos. O Senhor Jesus, no seu sermão profético, tratou Gênesis 1 a 11 como alegórico ou como histórico? Como histórico. Quando o apóstolo diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ele está tratando Gênesis, os capítulos 3 e diante, como alegórico ou como histórico? Quando João diz: no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e se ele está tratando Gênesis capítulo 1 como histórico ou como alegórico? Como histórico. E há dezenas de versículos bíblicos. Então, queridos, no Novo Testamento, o Senhor Jesus e os apóstolos trataram os capítulos 1 a 11 de Gênesis como
históricos. Então eu creio no Senhor Jesus, eu creio nos Santos Apóstolos, eu creio que os 11 capítulos são o quê? Históricos. Ok? Então, dentro desse ponto, né, nós chegamos aqui, capítulo 1, os versículos 2 a 5. Ali falava sobre a criação, né? Começa, né? Diz que o Espírito de Deus pairava, né, sobre a face da vida e tal. Gênesis 1, 2 a 5. Só dá o resumo aqui. Havia trevas sobre a face do abismo. E Deus disse o quê? Haja luz e houve luz. Vou até abrir, mas já não tem desse tamanhozinho assim. Desse tamanhozinho assim. Deus disse: haja luz e houve luz. Pergunto: esse Deus está vivo hoje? Ele pode salvar o teu casamento agora? Pode trazer seu filho de volta para a igreja? Pode curar a pessoa que você ama? Sim ou não? Sim. Pode conseguir um emprego para o senhor na segunda-feira? Deus disse: haja luz. Simples assim: haja luz. E aconteceu o quê? A luz apareceu. Deus pode curar você agora? Sim ou não? Pode salvar a pessoa que você ama agora? Sim ou não? Sim. Aí você lê Gênesis 1, os versículos 5, 8, 13, 19, 23, 33. Já está aqui a referência. Não vou ler agora. Anote aí. Ao final de cada dia, e a palavra dia aqui, né, é Yom. Alguns querem dizer que cada dia vai ter uma era. Não é Aion. É Yom. É dia de 24 horas. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Tá? Todos esses textos dizem: houve tarde e manhã o primeiro dia. Nós cremos na criação em uma semana literal. Semana de 7 dias literais. 7 dias de 24 horas. Não longas eras. É que alguns evangélicos, e católicos também, tentaram acomodar o evolucionismo e o criacionismo num pacote só. Não, então a semana da criação são longas eras, não é o que a Bíblia ensina. O texto é claro, é Yom, é dia de 24 horas, é uma semana literal de criação. Ah, mas o que, querido? Você não crê no poder de Deus? Deus não pode criar tudo em uma semana, ou em um dia se quiser, ou em 10 segundos? Não é onipotente? Houve tarde de manhã, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Deus, ao olhar para tudo que havia feito, aqui estão as referências: Gênesis 1, os versículos 10, 12, 18, 21 e 25. Ao olhar para as obras das suas mãos, Deus disse que tudo era bom. E tudo era bom, queridos, não no padrão do Roberto Mota, não no seu padrão. Nós somos vários jogadores, dentro do padrão de qualidade divina. Deus olhou e tudo era bom. Tudo devia ser bom mesmo. Ao sexto dia, ele olha para as obras das suas mãos e diz que tudo era muito bom. Primeiro dia bom, segundo bom, terceiro bom, quarto bom, quinto bom. Ao sexto dia, ao olhar para tudo que ele havia criado, ele disse que tudo era muito bom. E aí, queridos? Pergunta: o Senhor Deus poderia ter criado um ciclo de 6 dias? Sim ou não? Ou de 5, ou de 15. Só que é interessante, durante 6 dias ele criou todas as coisas, e ao 7º dia ele criou o quê? Ele só criou o sábado. Ao 7º dia ele criou o 7º dia. Isso para mim é conclusivo. Ah, pastor, para mim não é, eu te respeito. A troco do que Deus criou um 7º dia do ciclo semanal. Poderia ter parado no 6º dia? Poderia. Ah, pastor Mota, mas o senhor mesmo disse aqui que há vários calendários: juliano, gregoriano, tem o calendário maia, tem o calendário índio, tem o calendário chinês, tem o calendário judaico. Sim, mas o ciclo semanal é o mesmo de qualquer calendário na face da terra. Não é interessante isso, queridos? O ciclo semanal é o mesmo em qualquer calendário na face da terra. Por exemplo, quando nós tivemos Copa do Mundo recentemente, aí você vai trabalhar na Copa do Mundo.
Não, o jogo é dia tal no calendário judaico, no calendário chinês, gregoriano.